Seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e eu apresento o programa sempre aqui acompanhado da nossa especialista virtual em negócios aqui na Algartec CX, a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo certo. E com você? Tudo bem também. E olha, atendimento a públicos muito grandes, como bancos, companhias aéreas, empresas, né, que tem um volume gigantesco de clientes, acaba tendo certas complicações, hein? O atendimento ao cliente nessas grandes empresas é realmente desafiador. Primeiro, porque a quantidade de clientes é enorme. Segundo, porque os problemas podem ser muito variados e complexos. Terceiro, porque empresas lidam com situações sensíveis, como questões financeiras ou viagens. Então, o impacto de um erro pode ser significativo. E você, Cássio? Como cliente, você já teve alguma experiência marcante com atendimento? Sim. Boas e ruins, viu? No passado eu acho que era pior. No passado o Customer Experience não era um conceito, uma disciplina, né, tão bem trabalhada, desenvolvida, foi ganhando corpo ao longo dos anos, foram surgindo empresas especializadas, né? Mas sim, eu lembro no passado ali de, sabe, tentar cancelar uma linha de telefone, foi um parto, uma grande operadora. Mas, por outro lado, mais recentemente, quando eu fui conversar ali com um banco, né, você percebe que a pessoa que te atende é mais qualificada. Né? Por quê? Porque o grosso daquele atendimento manual passou para o digital. Né? Então, mudou um pouco. O que mostra a evolução do conceito de CX. Tô certa? Certíssima, Sara. Vamos para a nossa conversa de hoje, então. E para o papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast o Thiago Trevisan, ou simplesmente Trevisan, que é diretor de TI, Inovação e Experiência do Cliente da Comgás, que dispensa apresentação, né? Está na vida da gente, no dia a dia da gente e de muita gente. Dá para dizer simplesmente que é a maior distribuidora de gás encanado da América Latina. E a Comgás aí, em diversos momentos da vida, fazem parte da nossa trajetória, da nossa jornada pessoal. Trevisan, muito legal ter você aqui. Estou curioso para a gente conversar de inovação num setor, né, e numa atividade tão essencial, né, para a vida de todo mundo, né, com diferentes abordagens, diferentes talvez entregas que vocês fazem, né, para as pessoas em diferentes momentos, mas sempre muito importante e essencial. Então, obrigado por participar aqui com a gente hoje. Obrigado, prazer é meu te conhecer um pouco melhor. Parabéns pelo projeto de vocês aqui. Obrigado. Para mim, sem nenhuma dúvida, é uma honra, assim como eu ouvi vários de outros colegas que passaram por aqui, aprendi com os outros colegas que passaram por aqui. Então, estou feliz em poder participar aqui e trocar um pouquinho contigo hoje. O prazer é nosso, é uma honra ter você aí como ouvinte do podcast. Mostra que a nossa audiência é muito qualificada com isso, né? E para o papo aqui com a gente, sempre tenho o prazer de compartilhar a apresentação aqui com a Cecília Sestari, aqui da Algartec CX. Cecília, muito legal ter você mais uma vez. Obrigado por doar mais um pouquinho do seu tempo para bater esse papo aqui. Eu agradeço. Obrigada, Trevisan, pela contribuição. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vamos lá, então. Trevisan, queria conversar com você sobre, né, o atendimento a vocês. Eu acho que tudo que vocês fazem deve ser num volume muito grande, né? Então, volume de atendimento, volume de conversas, de problemas que vocês resolvem dos clientes e dúvidas que vocês resolvem. Quais resultados vocês conseguem apresentar, né, em relação à Customer Experience quando a gente fala de Comgás? Legal, né? Legal, Cássio, porque na sua ótima introdução aqui, obrigado, né? Você falou um pouquinho sobre a relevância da Comgás no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? A Comgás é uma empresa de 152 anos. Que beleza. Então, por si só, é uma jovem senhora, né, de 152 anos. Aqui eu sempre brinco que é uma empresa que inova muito, senão não estava viva há tanto tempo, né? 150 anos se reinventando aqui. Isso aí. São poucas as empresas, né, que têm uma história tão longeva aqui. E por ser um segmento tão tradicional, como você bem trouxe na sua introdução, aqui, de forma geral, né, a sociedade não tem uma visão do quanto a gente inova, do quanto a gente está atento
a essa pauta de experiência do cliente. E para você, de novo, estar há 150 anos, né, é, presente, né, na sociedade, você precisa estar com um olhar atento ao que a sociedade está mudando, ao que o nosso cliente está mudando, ao comportamento do nosso cliente. E a gente percebe algumas características aqui do nosso cliente que são os direcionadores da nossa estratégia, né? Toda vez que o cliente quer se relacionar com a gente foi a campo, pesquisou sobre isso, né? A gente percebe que ele espera no relacionamento com a Comgás algumas coisas. Ele espera que todo relacionamento conosco seja simples, quer dizer, não preciso quando você liga numa central de atendimento, né, o desespero nosso é falar com um robô e não conseguir falar com um humano e fica com aquela dificuldade para a gente ter o nosso problema entendido e ser resolvido. Então a gente está o tempo inteiro buscando simplificar esse relacionamento. Ele espera que seja confiável, então à medida que eu passe uma informação para ele, que ela aconteça, né, a gente tem os nossos atendimentos de emergência, se você liga na nossa central, né, fala, estou sentindo cheiro de gás, né? Regulatoriamente, em até 1 hora, a gente tem que estar na porta da sua casa. Felizmente, nosso tempo está melhor do que isso. A gente chega em média em 40 minutos. Tem casos que de 5 a 6 minutos, ainda em linha, né, já chega um gasista lá na porta do nosso cliente para tentar entender um pouquinho do qual que é a dor ali, o qual que é o sentimento que ele tem para a gente resolver, que ataca o terceiro é, direcionador que a gente recebe dos nossos clientes, que é segurança, né? O material e o produto ao qual a gente oferece causa em algumas pessoas essa sensação, será que isso é seguro? Então a gente tem, e a gente pode falar mais ao longo do nosso papo, né? Diversas ações, diversas controles dentro da nossa operação para garantir que o nosso produto seja seguro. E o quarto que o cliente espera de nós é que a gente sempre inove, né? Que a gente sempre está criando alguma coisa nova, algum serviço novo. E aí eu comecei dizendo por isso, né? Porque a gente vai falar aqui de um monte de número, né? Um monte de coisa legal, mas se vocês perceberem, né? Tudo se conecta a esses 4 direcionadores que eu estou trazendo aqui. Porque dá para a gente fazer um monte de coisa legal em experiência do cliente, mas se você não entender na essência o que o seu cliente precisa, você corre o risco de fazer um pouquinho de pirotecnia, né? Aquelas coisas que são legais de falar, mas elas de fato não geram valor, uma experiência do cliente. A gente vai falar também aqui sobre inteligência artificial em algum momento, né? Mas dá para você fazer um monte de coisa legal. Mas se ela não atacar para a gente, deixar mais simples, for mais seguro, mais confiável e inovador para o nosso cliente, a gente entende que não é aonde que a gente deve endereçar. E hoje a gente tem mais de 2 milhões, 2,6, né? Eu ia falar 2 milhões e meio, mas a gente conecta quase 150 mil clientes todos os anos. Então a gente, nesse momento, já tem mais de 2,6 milhões, eu falo famílias, né, porque é um contrato, mas se acabar o gás na sua casa, não sei, o Cássio, a Cecília, se vocês moram sozinhos ou não, mas se você não morar sozinho e acabar o gás na sua casa, certamente não vai ser só você que vai ficar bravo Ah, comigo, né? vai ser um Vai ser, desespero. É. vai ser sua família inteira, né? Vai ficar bravo, então eu falo que a gente tem 2,6 bilhões de famílias que confiam em nós, e quando ela precisar ligar, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente tem alguns números que dá a segurança, né, que a gente está no caminho certo aqui. 95% dos nossos atendimentos hoje eles acontecem de forma digital, né? Então, imagine que a cada 100 clientes que precisa resolver algum problema com a Comgás, 95 consegue resolver a sua solicitação, sua reclamação, seja lá, né, o que for, ali pelos canais digitais. Os canais digitais é o nosso WhatsApp, o nosso aplicativo, o nosso site, ou até mesmo o robozinho, né, que se chama Cris, que é nosso assistente virtual. Os outros 5 que precisam falar, né, com um operador, precisam falar ali no nosso atendimento, a gente atende em até 10 segundos, 97% dos nossos clientes. Na média, a gente demora 3 segundos para alguém falar alô, né, do outro lado da linha. É por algumas razões, né? Primeiro, porque esse tempo é muito importante para a gente, é uma situação de emergência, e aí volta de novo, né? O cliente espera simplicidade, né? Ele não quer ficar esperando numa fila, então, de novo, volta lá os nossos direcionadores estratégicos. E dessas 5 pessoas, né, lembrando, dos 100, 95 no digital, os 5 que precisaram falar com a gente, 80%, ou seja, 4 dessas 5 a gente resolve em tempo de atendimento a sua solicitação. Então, somente um cliente que deve ter uma situação super específica, aqui que ele precisa, a gente precisa fazer uma análise da situação dele e dar um retorno para ele num segundo momento. E, em média, a gente demora 1 dia e meio para dar o retorno
para esses clientes que a gente não consegue resolver, né? Então, tentando trazer offline aqui, a gente estava falando sobre a nova geração que espera tudo rápido, né? Tem um outro jeito de olhar o mundo, então, tudo fácil. Então, a gente não acredita mais que o nosso cliente quer esperar, embora o nosso prazo regulatório até seja esse, de 10 dias, né? A gente não acha razoável esperar mais de 2 dias ali para dar um retorno para o nosso cliente. Então, de novo, atacando aqui os nossos direcionadores que o cliente demanda de nós, aqui para que a gente tenha um atendimento resolutivo e um atendimento simples e com a resposta de forma mais rápida e tempestiva possível. Pô, 3 segundos. Eu sei que a Cecília tem uma pergunta aí, mas eu só queria pegar essa coisa dos 3 segundos aqui, Trevisan, e saber se talvez vocês não tenham um número quantitativo, talvez sim, talvez não, mas o qualitativo provavelmente você sabe nos falar. Muda a boa vontade da pessoa, do cliente que está do outro lado, quando você tem 3 segundos, porque no outro extremo, né, a gente já vivenciou, claro que melhorou muito o atendimento nos últimos anos, em todos os setores, né? Lembra quando a gente passava de raiva para falar com uma telefonia, com um banco? Hoje não mais, hoje é exceção, quando dá muito errado é exceção, né? Mas era muito comum, uns anos atrás, você ouvia, fiquei 45 minutos pendurado lá e o cara não resolveu tal. Era os primórdios um pouco, acho que nem o termo CX ainda era tão difundido e valorizado. Mas, de qualquer jeito, quando você tava ali hoje, sei lá, 40 minutos no passado, mas 5 minutos hoje, tecla aqui, tecla ali e tal, a hora que o atendimento chega, você já tá espumando de raiva. Você já tá querendo soltar uma bomba na empresa, entendeu? E quando chega em 3 segundos, você fala, opa, eu pelo menos já me senti assim, pelo menos esses caras me respeitam. Começa aí. Começa com uma relação de respeito. Então, o que eu quero te perguntar é assim, tem um comportamento, no geral, claro que cada um tem o seu problema, mas no geral tem um comportamento mais tranquilo e mais amistoso do lado de lá? Sem nenhuma dúvida, Cássio, a sua correlação é perfeita aqui e a gente sim conseguiu quantificar isso, tá? Vou tentar legal. trazer alguns exemplos aqui para você, né? Antes do exemplo, né? Isso a gente sempre fala com o nosso time, né? Nem todas as solicitações dos nossos clientes, né, a resposta inicialmente pode parecer a que ele queria receber, mas a gente sempre tem que ter uma explicação que justifique o porquê que a gente está respondendo aquilo que a gente está respondendo. Vocês Vou não dar são um exemplo. uma igreja, né? Vocês são uma empresa que tem pressões de todos os lados, né? Do tipo, minha conta veio R$ 100, eu achava que deveria ser 50, mas a gente olhou o seu medidor, você consumiu essa quantidade de metros cúbicos, então a sua conta é R$ 100 mesmo. E talvez com a dificuldade, aí o nosso povo latino, de forma geral, é assim, né? Gosta de uma conversa, né, tem dificuldade de falar não, e isso acaba alongando o caso, e às vezes você demora, vou pegar esse mesmo exemplo que é hipotético aqui, né? Às vezes você vai demorar uma semana para dizer, então, era R$ 100 mesmo. Né? Aí aquela pessoa fica alimentando aquela expectativa, tem alguém analisando o meu caso, então, que se for para falar um não, né, seja essa negativa, que faça isso de forma rápida, né? Porque pelo menos já seta muito claro, deixa clara a expectativa do cliente e, de novo, a simplicidade e a confiança no relacionamento que ele tem aqui com a gente, né? Eu estou dizendo essa informação porque por conta dessas razões são quase sempre bastante objetivas aqui e é por isso que a sua conta é R$ 100. Quando a gente mudou, a gente fala que a gente não tem script aqui no nosso atendimento, né? A gente tem roteiro, né? Porque a coisa mais desesperadora também, você está tentando falar com alguém do outro lado, tentando ser o problema, você está vendo que a pessoa quer seguir aquele script dela, você tem roteiro, não é não é um trilho, é uma trilha, né? Você vai vir para cá, a hora você vai vir para cá, essa é a forma, né? Entende a situação do cliente e responde de acordo com a necessidade que ele tem. E quando a gente se deu conta, né, de que isso era um valor, né, para o nosso cliente e respondeu o mais rápido possível, a gente conseguiu perceber algumas coisas. Aumento de NPS, né, todo o relacionamento que a gente conclui com o nosso cliente, a gente faz uma jornada transacional, né, pergunta qual foi a experiência, diminuição de reclamações que são procedentes, então ele tem uma reclamação, eu explico rápido, entendi. Né, porque às vezes eu dava a mesma explicação, mas eu demorava uma semana para dar, ele saía frustrado. E de forma especial, o canal do Reclame Aqui, que é bastante
bastante conhecido, né? A gente percebe também, tem alguns critérios, né? Voltaria a fazer negócio, tal, com a empresa. A gente percebe que está diretamente linkado a nota que o cliente dá para a gente, à velocidade que a gente tem de resposta para ele. Então, sem nenhuma dúvida, responder rápido, seja qual for a sua resposta, claro, também não é para responder rápido de forma desastrosa, né? Responde qualquer coisa, não é nesse lugar, né? Não é nesse extremo que a gente está. Responda de forma ampla, né? E o mais rápido possível, que isso sim traz valor para o cliente, mesmo quando a resposta não seja exatamente a que ele esperava quando ele ligou. Mas se ele tem uma boa justificativa, ele fala, entendi, gente, se eu consumir tudo isso mesmo, você veio aqui, não tem um vazamento, o técnico teve aqui, o meu medidor está adequado, então é esse o valor devido, entendi, vocês foram rápidos na resposta aqui. E muitas vezes a gente percebe, quando eu falo que aumentou o NPS, é para essa situação, né? A gente mede o NPS, inclusive, nas situações de reclamação, e a gente percebe que a velocidade está diretamente linkada à qualidade percebida pelo cliente, tá? Só é feliz quem sabe dizer não, né, Tiago? Eu ainda brinquei aqui, falando assim, ó. A igreja, isso aqui não é uma igreja, né? Mas até na igreja, né? Liga lá e tenta mudar o horário da missa, do culto. Assim. Pois é, Você não também vai posso, ouvir né? o não, né? Tem o futebol do meu filho hoje, em vez de ser às 10, pode ser Pode ser meio-dia, a né? meio-dia, você Não, também vai ouvir o não. Se for um não educado, né? exato. Mas vai lá, Cecília, tô aqui te atropelando. Imagina. Acho que uma questão muito importante em utility, né, Trevisan, ter todos esses indicadores, acho que é uma conquista aí louvável. A minha dúvida assim, principal que eu gostaria de saber é como que faz para disseminar isso na empresa inteira, né? Acho que quem está mais próximo do cliente, recebendo os feedbacks e implantando questões que vão resolver mais rápido, trazer a simplicidade que você comentou, a agilidade, mas e nos outros campos técnicos, né? Como que vocês conseguem avançar, né? Porque eu vejo que toda a comunicação da Comgás, ela é muito voltada ao cliente. Até aqui na minha cidade, os técnicos estão fazendo a tubulação e eu vejo a comunicação, olha, estamos ampliando nossa rede, né? Então tem todo um cuidado até para comunicar à população. Então, eu queria entender com você Cara, como que isso se dissemina nas áreas. cara, nossa, isso daqui eu poderia levar a uma hora que a gente tem de papo aqui falando sobre esse assunto, né? Mas eu vou tentar pegar alguns elementos aqui que eu acho que são talvez os mais relevantes, tá? É, um deles, né? A gente tem uma cerimônia, deixa eu começar antes, né? Quando me perguntam na minha carreira, sabe aquela parte que quais são os principais erros, então, eu sempre falo isso, né? Quando eu comecei a advogar a causa de experiência do cliente, eu achava que todas as áreas da empresa tinham o mesmo amor sobre doação de experiência do cliente que eu tinha, né? Então, eu ia lá feliz com as reclamações, com os detratores do NPS, né? Com a pastinha embaixo do braço. Chegava lá na área e falava assim, olha aqui, os clientes estão reclamando do seu processo, né? E achava que aquilo ali ia causar um inconformismo absurdo e a empresa ia parar para resolver aquele problema, né? Ledo engano, a vida real não é desse jeito, né? A vida real eu tenho um monte de compromissos financeiros, né? A outra área, né? Um monte de compromisso financeiro, um monte de compromissos operacionais, gestão de Toma time, uma então pressão danada aqui pro resultado da minha área, né? exato, você é o 17º da minha lista É. de prioridades aqui, né? Volta depois, né? Então eu falei, pô, isso de fato não vai convencer, né? Então a gente tem uma necessidade, enquanto profissional de experiência do cliente, não só na Comgás, aqui de conseguir fazer as correlações, né, das métricas de experiência do cliente com as métricas de negócio, né? Esse é um bom jeito de você conseguir convencer. Aí trazendo dois exemplos aqui da Comgás que atacam um ponto do que você está trazendo aqui, Cecília. Um ponto hoje o NPS é um motivo de ter um bônus melhor ou pior da empresa inteira, sem nenhuma exceção, né? Do presidente à última pessoa que é elegível à bonificação dentro da empresa, né? Então, ele passa a ser um indicador global, né? Tem até algumas avaliações sobre isso, né? Advogados que falam, não, estar na bonificação pode causar outro tipo de problema, não ter. Na nossa realidade, funciona super. E a gente tem o NPS que a gente chama de transacional, que é toda a jornada do cliente, a gente também faz uma avaliação do NPS. Então, quando o primeiro contato dele com o vendedor, né, a gente pergunta qual foi essa experiência de venda, o primeiro contato dele quando ele liga o gás dele, tem um período de adequação, né, que a gente tem que explicar muito bem, causa eventualmente algum transtorno, que se ele for bem controlado e bem explicado e bem gerido,
ele diminui muito o impacto para o gasto do cliente ser ligado. Quando esse cliente ele recebe a sua primeira fatura, né, a gente pergunta porque a gente identificou também um gap. Será que aquilo que eu vendi, a promessa que eu fiz, quando chegou o primeiro boleto lá para o cliente, né, cumpriu aquela promessa, né? Está dentro de uma expectativa ao qual a gente ofertou, né? Porque a gente também entende que tem sempre oportunidades aqui. Quando ele faz um contato na central, seja para trocar uma titular, mudei de casa, né? Vou trocar a titularidade, ou eu estou com uma dúvida no meu boleto, ou eu preciso ligar o gás da onde que eu cheguei, eu preciso desligar porque eu estou saindo. Então, toda a jornada de transação a gente pergunta e eventualmente até quando o cliente decide por qualquer razão desligar, a gente também pergunta. E esses indicadores também fazem parte do contrato de gestão, né, como a gente chama aqui, contrato de performance do time que é responsável por essa jornada. Então, a gente passa a competir em nível de igualdade com o PNL, né, o resultado final daquela unidade de negócio ou daquela área, assim como os indicadores operacionais que ele tem, os indicadores financeiros e os indicadores de experiência, né? Então, eu diria que esse é um lado mais força bruta, né, que é no músculo que a gente, né, tem menos ou mais resiliência, que é o nosso bolso. O outro lado disso, a gente faz uma reunião quinzenal, ao qual a gente chama todas as pessoas da empresa, sem nenhuma exceção também, do presidente ao estagiário, que a gente chama de fórum de atenção ao cliente. E essa reunião, ela começa com a ligação de um cliente, né? Normalmente um cliente que não teve uma experiência que a gente gostaria de oferecer, mas também, né, eventualmente, né, a gente traz os casos de coisas muito legais que a gente fez e é reconhecido pelo cliente. Ó, tá aqui, gente, um cliente fez uma reclamação. Ele reclamou por conta disso, 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 né? Aqui parece que a gente tem um problema entre a área de vendas e a área de operação. Então a gente vai precisar criar um ritmo, precisa mudar um processo. Então a gente usa o feedback do cliente num fórum que às vezes participam 300, 400 pessoas ouvindo a ligação de um cliente ali para entender um pouco da dor. E o que a gente diz para esse cliente, para a nossa turma, né? Os nossos funcionários todos que estão aqui, falam, este caso deste cliente, ele representa tantos dentro da nossa base, né? Não é um caso aleatório. E a mesma preocupação que a gente tem com segurança, né? Para a gente é um tema muito caro aqui também, que cada possibilidade de incidente é alguma coisa que tem que parar a empresa para a gente ver o que está acontecendo. Cada reclamação de um cliente a gente trata dessa mesma forma, dando visibilidade para todo mundo e com o coração humilde, assim, para aprender com o cliente o que está acontecendo, para a gente tentar fazer alguma coisa diferente para que os próximos clientes que passarem por uma jornada similar aqui não tenham, né? Isso que retroalimenta, né, o nosso processo aqui de melhoria contínua, né? E é uma coisa que dá um baita orgulho para a gente, né? Isso, ações como essa fez a Comgás aí nos últimos 5 anos aumentar mais de 40 pontos o seu NPS, porque a gente está continuamente olhando para esse negócio e aprendendo com o cliente e mudando os nossos processos a partir disso. Muito legal, parabéns, Trevisan. Acho que esse é o Obrigado. desafio da maioria dos profissionais de CX hoje, né? De trazer a relevância da área e do atendimento ao cliente para as outras áreas. Muito bacana. Perfeito. E se eu puder fazer um complemento, né? É, tem, claro, né? No meu caso, uma facilidade por estar no último nível de gestão da empresa. Mas não começou assim, né? E eu recebo muito essa pergunta, né? Da turma que é um coordenador, né? Um gerente. Como que fez para esse assunto virar pauta, né? Do board da empresa, né? E a gente viveu uma época de talvez muito romantismo da experiência do cliente. Todo mundo quer encantar, todo mundo quer mandar a cartinha. Lá na Comgás a gente faz isso também, né? Manda cartinha, manda bombom, manda bolo, né? Quando a gente entende que é uma situação que faz sentido, né? Seja um cliente que a gente, por alguma razão, errou, ou seja um cliente que agregou algum valor para a gente ou está muito satisfeito com a nossa experiência ali. O que eu sempre respondo quando a gente tem essa pergunta é cuidado com o lado romântico, porque esse lado ele é difícil de vender, né? E a experiência do cliente, ela tem um olhar, né, que cada vez que você é mais eficiente, você entrega melhor a experiência. E quando você é mais eficiente, você salva algum dinheiro para fazer as ações da cartinha. Não comece ao contrário, né? Porque senão você fica muito na superfície e você não convence ninguém, né? Fica só um negócio muito legal, uma vibe muito legal, um hype muito legal, todo mundo acha aquilo divertido, mas ele não se sustenta no longo prazo, né? Então, de fato, precisa estruturar para que a gente olhe como a experiência do cliente pode trazer mais eficiência da empresa e como a experiência do cliente pode trazer mais negócio para a empresa. Porque aí ele vira um assunto do board, que é onde que essa turma, lógico, o tempo inteiro
está olhando, todas as empresas estão querendo ser mais eficientes, todas as empresas estão querendo vender mais. Então, se a experiência do cliente endereça essa pauta, certamente ela vai ganhar a atenção aí do comitê executivo. E você deu um número no começo do papo aqui, Trevisan, 95%, né, dos atendimentos são feitos por algum canal digital. Aham. E aí a gente olha por seu cargo, né, quando eu apresentei, a gente vê uma união ali de tecnologia, experiência do cliente, inovação, tal, quer dizer, tudo meio que no mesmo pacote, né, o que dá a entender que, né, essas áreas estão próximas, estão ali conversando, no mínimo conversando, né, imagino que seja mais do que isso. E como é que é o papel da tecnologia hoje nisso, né? Porque eu sei que é uma pergunta meio batida, mas eu queria, para não tornar a pergunta óbvia, né? Pensar assim, tecnologia você tem hoje em grande parte commodity, né? Ela é comoditizada. Você não consegue imaginar uma empresa até pequena ou média que lide com o público não usar certas tecnologias. Acho que ela não conseguiria operar mais, né? E tem aquelas que vêm para, né, resolver um problema pontual de vocês, que elas já entram meio com cara de inovação. Você fala, eu tenho aqui uma situação muito peculiar, né, de uma empresa, né, que abastece a casa das pessoas com gás e, porra, tô vendo ali que tem uma tecnologia que me ajuda nesse sentido, né? Como é que tá para vocês esse casamento de necessidade do cliente, necessidade da Comgás e as tecnologias disponíveis aí, tanto as inovadoras quanto as commodities? Claro, claro. Assim, o número fala por si só, né? Você lembrou bem aí, né, Cássio? Se eu ficar com o site, ou aplicativo, ou a Cris, nossa assistente virtual, né, indisponível por um minuto, certamente eu vou afetar muito mais clientes do que se 10 pessoas na nossa operação, por alguma razão, não puderem logar no horário que elas estão combinadas, tamanho é o volume, né? Então, isso virou para a gente uma operação de missão crítica. Então, o gestor de tecnologia, ele passa a ser tão relevante e tão importante quanto o gestor da operação de atendimento, né? Porque eles têm, talvez, de formas diferentes e com competências diferentes, né? Mas uma necessidade de estar 100% disponível, né? 24/7 ali, que a importância disso fez com que, né, a gente olhasse para esse assunto aqui na Comgás e aglutinasse os temas dentro de uma mesma área, né? Eu, enquanto experiência do cliente, não posso ficar reclamando que eu não estou conseguindo atingir meu nível de serviço porque o cara da TI não está resolvendo e vice-versa, né? Eu também não posso dizer que lá tem um time de negócio, como a turma de TI gosta de falar, né? Eu sei porque eu sou dela, né? Ah, a turma de negócio não especificou, não detalhou direito, é por isso que a gente não entregou o negócio, que atingiu o resultado. Então tá bom, agora o problema acabou, vocês estão todos juntos aqui. Eu já tive a felicidade de ser só tecnologia, só a experiência do cliente, voltei para a tecnologia, voltei para a experiência do cliente, né? E também já te cuidei das duas coisas, agora nessa nova experiência aqui agora na Comgás, né? Juntar com as duas coisas. Eu vejo um ganho assim gigantesco dessas coisas estarem juntas, né? Porque o olhar que uma pessoa mais técnica tem, ele vai além, né, do que a gente chama de digitalização. A digitalização pega um processo que é em papel ou manual e automatiza e digitaliza. Com um olhar de tecnologia, você conhecendo um pouquinho do negócio, né, tem até uma outra palavra que entrou na moda, saiu de moda, está entrando na moda de novo, que chama digitização, né? Não é digitalização, é digitização, que é você pensar num processo de forma digital, né? E aí a gente vê muitas empresas, né? A gente pode pegar casos de mercados que foram, né, disruptados, né? Como você pedir uma carona, né? A história do Uber e do táxi, como você alugar filme, como você ir a um banco, né? Recente, só abrir uma aspas aqui, tava vendo o feed aqui, né, em rede social, aí passou uma matéria no Jornal Nacional de greve dos bancários por conta dos caixas eletrônicos, né? Ó, isso aí vai acabar com o emprego de todo mundo, né? Caixa eletrônico não é bem-vindo aqui, né? Se a gente avançar, isso aí era 90, alguma coisa assim, né? Se a gente avançar um pouco no tempo, 30, 40 anos depois, sequer existe hoje caixa eletrônica. Tem muito pouco, tem banco que é gigante aí que nem tem, né? A agência nem tem caixa eletrônica. Então, são empresas que pensam no processo primeiro de forma digital.
Então, quando você junta esse conhecimento técnico, né, com um conhecimento específico de negócio, aí eu acho que você potencializa num lugar onde que cada conhecimento sozinho não chegaria, né? Então, quando você junta essas duas áreas, você tem capacidade de pensar primeiro no processo digital, e aqui foi o que aconteceu na Comgás. Eu acho que é por isso um dos motivos de sucesso, né, ao qual a gente conseguiu um resultado bastante expressivo aqui, que a gente pensou em muitos processos de forma digital. Hoje não tem nenhuma situação na Comgás que você não consiga resolver com o nosso assistente virtual, no nosso site, no nosso aplicativo. Então não tem nenhuma razão pelo qual você precisa falar com o ser humano, né? Claro, a razão é quando são processos que são super peculiares, bem complexos, e o nosso cliente demanda esse tipo de coisa. Não, eu quero falar com o ser humano, né? E a gente percebe nosso índice de retenção, né, do robô, né, na crise, nosso assistente digital, todos os meses ele sobe um pouquinho, porque a gente percebe também que quando o cliente passa por lá, ele confia, você lembrar lá no começo, né, do nosso papo aqui, os direcionadores da nossa estratégia, ele confia que o robô é capaz de resolver o problema dele, porque a gente pensou aqui no processo de forma digital para que ele não só automatizasse aquilo que o humano faz, né? Isso que faz com que cada vez mais ele confie nesse canal digital e vá ficando ali, vá ficando mais satisfeito com essa experiência que a gente oferece para ele também. Trevisan, e falando de IA um pouquinho, que até se antecipou lá no começo, como é que vocês estão se Uhum. preparando? Legal. Ó, a gente tem passado por alguns momentos aqui, né? A gente passou pelo primeiro momento que a gente chamou aqui da era das POCs, né? A gente fez POC de tudo quanto é, todo lugar onde que a gente achava que inteligência artificial generativa poderia nos Então ajudar, é recente, né? né? Porque estourou para o mundo Foi. há 2 anos, né? Exato, exato. Eu tô dizendo aqui, sei lá, essa era das POCs ainda dura, tá? A era das POCs, Ah, mas a gente não tinha colocado, talvez de 6 meses para cá, nada assim em escala, sabe? Que a gente olhou e falou, putz, aqui tem um negócio que pode mudar o nosso jeito de operar, né? Então a gente estava nessa era das POCs e continua testando em um monte de lugar. Hoje, né, como que eu aqui consigo olhar para o assunto neste momento, no grau de maturidade que a gente está, tá? Não para o futuro, mas para o grau de maturidade eu percebo que a gente tem uma boa capacidade de usar a inteligência artificial. Eu já falo de alguns cases nossos aqui, tá? Para atendimento e relacionamento com o cliente. Eu estou falando da generativa, tá? Porque inteligência artificial, a gente, assim como outras empresas, a gente já usa há um tempão esse negócio aqui. se a Né? Comgás tem 150 anos, a IA, como conceito, tem quase 80, né? Exatamente. Então a gente, assim, lógico que a gente está nessa, né, pegando onda nesse negócio de aprendizagem de máquina, tal, há algum tempo. Estou falando especificamente da generativa, que é o que está, né, na moda agora, porque é o que foi, né, amplamente divulgado em escala aqui, e a gente olha para o potencial que esse negócio tem pela frente. Então, para relacionamento com o cliente, a gente vê um grande potencial. Para personalização, comunicação e marketing, a gente também vê um grande potencial. Nesses dois lugares aqui, a gente começa a experimentar coisas que estão deixando a gente bastante feliz, assim, impressionado com o resultado. Lá no começo do ano, talvez, né, no final do ano passado, começo desse ano, a gente olhava para esse negócio, vou colocar um robozinho lá, inteligência artificial, ele vai fazer o trabalho do CEO, do CFO. A gente não está experimentando isso ainda, tá? Tem um assunto em especial, né, que a gente está percebendo que a inteligência artificial generativa está gerando insights que um ser humano demoraria muito tempo para gerar, né? É um caso bem específico nosso, vou explicar em 10 segundos aqui, que a gente precisa conectar vende o cliente, precisa escolher uma empreiteira que vai lá fazer a obra na casa desse cliente. Então, a logística disso, né? Qual a melhor empreiteira, o dia que o cliente pode, para aquela região, para o contrato que a gente tem, né? Tem uma combinação aqui Mas enorme são disso. dados, né, Trevisan? Não é feeling, né? É análise de dados Exato. que nisso a máquina vai dar sempre um pau na gente. Gente, que eu digo, o ser E, humano. Né? sem dúvida, e aí a gente, antes ficava um ser humano batucando, vendo o código, respondendo para todo mundo. Hoje um robô nosso está no Teams lá, ele fala, gente, como é que está a disponibilidade e tal? Toma, tá aqui. Então, com linguagem natural, né, um ser humano que é um cara da área comercial, que tem pouca destreza, né, com informática ali, ele consegue fazer essa pergunta para o banco de dados e dar esse tipo de resposta. Aonde que a gente está utilizando em escala? Para responder aos nossos clientes. E aí o que a gente faz? É a inteligência artificial normal, né, como a gente sempre utilizou, estou chamando de normal por falta tradicional, né, por falta de uma palavra melhor aqui. Aonde que a gente sofre usando a inteligência artificial? Sempre sofreu
nós enquanto os clientes, quando a gente fala, a máquina não entende a gente. Experimenta você falar com o ChatGPT, com o Yamba, ou com outras do Google, qualquer uma, se escreve do jeito que você quiser, aquele negócio entende a gente, né? Então, por que que a generativa entende e a tradicional não entende? Então, o que que a gente fez? A gente pegou um motor de generativo e falou, ó, quando você não entender, pergunta para esse cara o que ele quis dizer. Aí o nosso robô pergunta para a inteligência artificial generativa e falou, ó, acho que a Cecília deve estar falando sobre a conta dela, né? Porque ela colocou um contexto enorme lá, a inteligência artificial tradicional não conseguiu identificar, então dê essas opções aqui para ela. E, para alguns casos, a gente também utiliza na resposta, né, para tentar sair daquele negócio um pouco quadradinho. A gente não faz nenhuma questão de não parecer um robô, a gente se identifica como tal, assistente virtual. As pessoas não querem ser enganadas, né? A gente já passou dessa fase aqui para dar uma resposta um pouco mais sofisticada, um pouco mais elaborada. Ó, espero que fique tudo bem com você, tal, esse tipo de coisa, para tentar proporcionar algum nível de acolhimento. E também utiliza a inteligência artificial em escala, de novo, no relacionamento, todos os contatos dos nossos clientes, seja por texto, seja por voz, e todas as notas que os nossos clientes dão do nosso NPS, ele vai para uma grande base de dados não estruturada, e a inteligência artificial vai e entende e fala, ó, tem muitos clientes ligando falando sobre esses assuntos. A resposta para esses assuntos está parecendo ok, para esses outros assuntos aqui você precisa criar um plano de ação. Não parece que o cliente fica satisfeito quando a gente dá esse tipo de retorno. E por fim, um último caso aqui, só falando de relacionamento, né, não entrando nas áreas de negócio aqui, ela ficou ouvindo a ligação do nosso cliente com o operador e ver quanto tempo o nosso operador ficou em pausa, por que que ele demorou mais tempo para receber uma resposta como essa, qual foi o tom de voz que o cliente respondeu quando a gente deu determinada resposta, porque isso serve também para melhorar os nossos processos, mas também para treinar o nosso time, né? Falar, ó, quando você percorre a trilha por aqui, você tem mais sucesso do que quando você escolhe por esse caminho aqui, né? Então, é uma ferramenta que escala a nossa monitoria de qualidade, que antigamente era aquela, pega uma gravação aleatória, né, escuta um cliente, então a gente acaba escalando e isso aumenta a nossa curva de aprendizado e também a qualidade do serviço que a gente presta para o cliente. Legal, acho que tem uma infinidade de aplicações aí que, como você falou, ao longo do tempo, a gente vai experimentando e acho que muito voltado a melhorar a qualidade, né? Então, Perfeito, vai aliar o humano, né? perfeito. É uma ferramenta de suporte para o humano, né? Eu acho que a Microsoft foi super feliz quando escolheu o nome Copilot, né? De Eu fato, também é como a acho. gente enxerga. Tem É um uma copiloto, inveja né? de quem escolhe um nome que eu queria ter escolhido para as coisas, cara. Por que que eu que não tive essa ideia, né? Eu também fico com essa Pô, sensação. tem uma raiva de quem tem uma ideia boa. Mas é muito legal, porque o Copilot, acho que eles acertaram muito, né? De um jeito simples, porque vai muito na linha do que você e a Cecília deram a Cecília nas perguntas, você nas explicações, a entender que não é a máquina versus o ser humano, é a máquina mais o ser humano. Eu não lembro quem foi esses dias que deu é alguém conhecido, algum desses grandes autores, mas que falou assim, uma máquina vai ser melhor que um ser humano, mas uma máquina com um ser humano vai ser melhor que uma máquina. Eu vi Então, isso daí que você falou né? também, eu lembro bem. Eu acho que eu tô O, o, eu não tô sendo tão sucinto quanto foi a frase, né? Mas é nessa assim, linha. o ser humano, a máquina, o ser humano é melhor do que a máquina é melhor que o ser humano, mas o ser humano e a máquina são melhores que a só máquina, que só o ser humano, era alguma coisa E nesse lugar. amplia a nossa capacidade, né, Trevisan? Porque, assim, poxa, eu me meto a programar, tá? Assim, não... É uma coisa que eu faço há anos, tal. Eu não sou um grande programador. Mas eu era um programador, vamos dizer, nota 4, fazia as coisas aqui da minha empresa, tal, ali, que precisava, facilitava a minha vida. Com o auxílio da AI generativa, eu acho que eu passei a ser um nota 7. O nota 7 virou nota 9,5, né? Exato. Porque, Exato. pô, você tinha que ficar procurando código aqui, ali, testava horas, agora é ridículo. Você chega pro ChatGPT e fala, cara, onde está errado? E ele, em segundos, te responde, né? De novo, ó, ser humano e máquina juntos, né? Sem dúvida. Eu abri só uma aspas aqui. Recentemente, fui coautor de um livro, né? E o meu capítulo desse livro falava exatamente sobre isso. Que eu conto uma história, né? Me dá mais 30 segundos aqui. A gente está falando que a inteligência artificial está tomando o emprego das pessoas, né?
Aí a minha analogia foi, olha, eu fico pensando no ser humano, né, que acorda eventualmente 5 horas da manhã para se arrumar e pegar um transporte público, ficar 1 hora e meia, 2 horas para chegar para uma operação de atendimento, né, como a da Comgás, por exemplo, poderia ser, por que não? Né, passa 6 horas da vida dele ali, e depois ele gasta mais 2 horas para voltar para casa. Aí você imagina, 6 horas da vida dele, ele atende o telefone, o cliente quer um boleto, aí ele qual que é o seu endereço, qual que é o seu e-mail, anota, ninguém consegue passar e-mail por telefone, é uma bagunça, né? Arroba, uns nomes underline, ponto, tio, tem 2 As, né? Aquela combinação quase infinita, aí ele pega e aperta um botão para ficar mandando o e-mail de uma pessoa. Quando você pensa num robô, né, fazendo isso daqui, é lógico que a jornada é muito mais simples, é muito mais rápida e muito melhor para o nosso cliente. Então, a minha brincadeira aqui, para ir no ponto que você trouxe aqui, cara, eu falei, não é que o robô está tomando o lugar das pessoas, né? Eu acho que nós somos muito mais capazes de fazer outras coisas e durante muito tempo a gente tomou o emprego do robô, que era ir pegar 2 horas de trânsito para ficar mandando boleto. Agora ele está só recuperando o lugar que sempre foi dele e está dando espaço para a gente fazer coisas mais inteligentes aqui, né? É um pouquinho de como eu vejo esse negócio. Pô, muito legal essa inversão aí, né, a relação do... você não sabe, né? Você vê o carteiro mordendo o cachorro, né? Aí você fala, pô, isso é estranho, mas aí alguém chega e fala, mas vem cá, será que não é o que o carteiro deveria ter feito a vida inteira? Pois é. É mais ou menos isso, né? Muito legal. Pô, que papo delicioso, Trevisan. Eu ficaria horas conversando com você aqui. Aliás, qual é o nome do livro? Vamos colocar na descrição aqui para o pessoal baixar ou comprar. Eu escrevi dois livros, né? Um é A Jornada da Experiência do Cliente, e o que é de uma jornada colaborativa, né, da editora Brasport. Esse livro é um pouquinho mais antigo, e o mais recente é uma segunda edição, tá, de um livro que se chama Experiência do Cliente, né? A capa é um livro amarelo com capa escrito em rosa, Experiência do Cliente, na teoria e muita prática. Tá? Eu fui um dos coautores ali, lançou recente, tá? Deve ter 15, 20 dias aí. É a Olha que legal, edição, parabéns. Tá? É a segunda edição. Obrigado. Um livro ficou bem interessante, tem bastante gente legal lá, bastante empresa que construiu um monte de case bacana também, vale a pena a leitura. Eu estou, apesar de ter, né, participado, eu estou consumindo muito. Para mim é um livro de cabeceira, né? Cada capítulo tem ali de 10 a 15 páginas, então você pega o tema, sempre tem um aprendizado. Né? Ó, já está aqui na descrição do podcast, tá? Os dois, é só acessar lá, clicar. Esse último, Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, está na Amazon, inclusive, né? Então, vai lá, quem é do ramo e quem ouve a gente normalmente boa parte de quem ouve a gente já fica a dica de leitura. Trevisan, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu papo delicioso, e volte mais vezes aqui. Obrigado, viu? Obrigado, estou à disposição de vocês. Cecília, Cássio, mais uma vez, parabéns. Não é fácil, obrigado. Eu já tentei me meter a gravar podcast. Tem que ter uma disciplina danada. Deveria, que você fala muito bem. Não, tem que ter uma disciplina que não me pertence e uma coragem também, né? Para insistir, persistir aqui. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Mais uma vez, honestamente, foi um prazer genuíno estar aqui para a gente trocar esse papo. Parabéns outra vez. Muito obrigado, prazer é nosso. E Cecília, obrigado mais uma vez aí por enriquecer a conversa com a gente aqui. Eu quem agradeço. Obrigada, Trevisan, pela valiosa contribuição aí para o nosso podcast. Obrigado, Cecília. Vamos chegando aqui ao final do episódio de hoje. E, Sara, o Trevisan aí falou em alguns momentos da Cris, né? A especialista virtual da Comgás, né? É sua prima? Não sei se é minha parente, mas certamente a Cris é das minhas. Porque a gente tá aqui para facilitar e melhorar a vida do cliente. A Cris na Comgás e eu aqui na Algartec CX. Tamo juntas. É isso aí. Bom, Trevisan e a Sara já trouxeram conhecimentos e insights sobre Customer Experience. Então fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma aí de CX. Obrigado e até a próxima, hein?